Olá, galerinha. De novo aí mais um vídeo aí, sempre focando em trazer verdade, tá? Para quem gosta de ouvir as coisas, as verdades mesmo, né? Não sensacionalismo, tem muito aí, né? Então, falando coisas para a gente aprender no mercado, tá? Isso daqui a gente está usando muito a Baby Doge no momento, que é a moeda que está muito focada, né? É a moeda que é o do momento mesmo. Então a gente vai falar nesse assunto aqui em relação no momento ao número de holders, né? Que é uma coisa que as pessoas estão focando muito mesmo. Tipo assim, as pessoas estão fazendo festa pelo número de holders da moeda. E nesse vídeo eu vim mostrar aqui, falar, até experiência, né? Que o número de holder, na verdade, ele não impacta numa possível valorização da moeda. Pelo contrário, ele tende a não deixar a moeda valorizar tanto, tá? Isso é uma coisa básica, tá? Então tem gente que faz festas aí quando está aumentando o número de holder e isso não diz com a realidade, não condiz com a realidade, tá? Toda moeda que ela valorizando ao longo do tempo, ela valoriza muito subitamente, é o que? Ela é feita pelo número de compradores, né? Os vendedores e tem os compradores. Então, quando há maior volume nas transações de compra, tende ao ativo subir, entendeu? E quando há um volume maior de venda, esse ativo cai, entendeu? E, na verdade, quando ele fica meio que equalizado, ele se lateraliza, ele fica estagnado, dá uma subidinha aqui, uma subidinha ali, porque ele fica estagnado. Ele fica assim, se há um pouco mais de compra, essa moeda dá uma subidinha. Se de repente daqui a pouco há um pouquinho mais de venda, ela desce, entendeu? Então, o que faz isso? Geralmente, o que faz a moeda lateralizar por um longo tempo é justamente o número de holders, tá? O número de holders não é vantagem nenhuma para nenhuma moeda, tá? A vantagem que tem do holder é para quem está fazendo holder, né? A longo prazo. E pensar que ele vai ganhar. O trader, o trader sim é o cara que movimenta o mercado. O trader é o cara que faz o volume no mercado. O trader é o cara que faz a moeda subir, entendeu? Então, essa que é a realidade. A gente não pode conviver sem um trader. O benefício do holder praticamente ele não é tão grande, tá? Ele detém a moeda, mas ele não tem o benefício tão grande de movimentar o mercado. Para uma corretora grande, por exemplo, eles observam muito se essa moeda tem um volume alto, porque o volume indica que essa moeda é muito negociada, há muito trade. Por exemplo, aqui a Baby Doge, a gente tem na Baby Doge aqui, ela tem um volume hoje aqui no dia 3, né? Dia 3 de janeiro, ela tem um volume hoje de 223 milhões de reais, tá? Isso aqui eu estou falando aqui em reais, tá? Esse é o número 8. E ela teve um movimento de alta. Agora ela está aqui tendo uma quedinha, mas ela nesses últimos dias teve um movimento de alta, que ela subiu quase 100%. Que o volume dela estava em cerca de 27 a 30 milhões há uns 2 dias atrás. Estava ridículo. Por que estava ridículo? Porque estava tendo muito holder, né? Todo mundo parado com a moeda, não tinha movimentação, não há volume e a moeda não cresce, entendeu? E o que aconteceu? Quando entrou janeiro, teve uma queima, aí teve uma especulação, né, do Twitter da Baby Doge, dizendo que estava sendo pré-listada na Binance, e era uma mentira, que aquilo ali é um mecanismo que a Binance já tem há 4 anos, que funciona assim de consulta de várias moedas, que eles puxam isso da CoinMarketCap. Mas só que aconteceu que isso daí impulsionou muita gente a comprar, muita gente que não conhece, né? Então foi uma especulação. E acontece que muita gente foi à compra. O volume aumentou da moeda. E o que aconteceu? Como teve um volume de compradores muito alto, a moeda também subiu, subiu bem. E isso acontece porque houve negociações. E na maioria das vezes foi negociações até nas corretoras, né? Porque geralmente nas corretoras não tem essa taxa de 10% que a gente tem vindo nessas moedas memes, né? De sempre pegar 5% dessa taxa, jogar para recompensa e os outros 5% serem para queima de token,
No caso, nas corretoras, elas não usam essa taxa, entendeu? Elas negociam com a moeda e não tem essa taxa. Por quê? Se houver essa taxa, acaba com o que a corretora quer, que é justamente o quê? O trader dentro da corretora, da plataforma. Então eles querem negociação na plataforma. A negociação às vezes é pequena, sobe 10%, cai 10%. E o trader, o day trade, ele faz isso, ele negocia com 10%, com 8%, com 12%. Subiu, ele ganhou 10%, ele vende, desceu, ele compra. Essa é a transação do trader, entendeu? Então se você colocasse a taxa dentro da corretora de 10% para queima e para recompensa, a corretora não ia querer, porque não ia valer a pena para eles ter uma moeda dentro da corretora que não ia ter volume de vendas, entendeu? Não ia ter transações, isso não importa. Tem um outro token que está aqui, que é esse que é o Spill Token aqui, né? Esse Spill Token aqui, na verdade, ele foi a penúltima, a última a ser listada na Binance. Você vê que ele tem o dobro, mais do que o dobro, de volume do que a Baby Doge tem. Tem muita gente que pode falar assim, mas ele tem muito volume porque entrou na Binance. Não, mentira. Porque antes de entrar na Binance, o volume dela estava mais de 1 bilhão. Tá? Depois que ela entrou na Binance, aí diminuiu um pouquinho, teve uma alta, depois diminuiu e agora até caiu. O volume dela antes da Binance estava mais de 1 bilhão. Tá? E isso favorece, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Você dá uma olhadinha, a gente tem mais de 1 milhão e 100 mil holders na Baby Doge. Enquanto você nessa Spill Token tem 14 mil holders, entendeu? Mas o volume é altíssimo. Eu poderia ter pego até uma outra moeda, de repente, para facilitar, para você ver o volume de uma moeda que não esteja na Binance, né? São várias que tem aí. E que tem um volume grande, entendeu? Então, o holder ele não ajuda tanto a essa movimentação de compra e venda, e a longo prazo também ele não ajuda a moeda a valorizar. O que ajuda é o volume de compra, como teve agora. Por que a Binance, vamos dizer assim, a especulação ou querer que a moeda seja listada na Binance? É óbvio, porque se essa moeda for listada na Binance, o que vai acontecer? Muitas pessoas estão aguardando para especulação, né? De ela ir valorizando. Mas vai ter uma grande procura na moeda. Aqueles que, não vou comprar agora, quando eu estou na Binance começa a comprar. Muita gente que está dentro da Binance que ainda não comprou vai comprar, né? Pessoas em outros corretores, entrou na Binance, listou, vamos comprar. Vai ter uma grande procura, entendeu? Por que a gente tem um exemplo aqui, outro exemplo prático? Por que a maior subida da moeda, do token, ele não é feito quando está dentro da Binance? Você vê que quando é anunciado na Binance, entendeu? Quando é anunciado, por exemplo, ele anuncia 11 da noite e vai ser solicitado 3 horas da manhã. 11 da noite, o volume já quadriplica, o volume vai lá em cima. E ele não está sendo negociado dentro da Binance, entendeu? Não tem troca dentro da Binance. Da onde está vindo esse volume? Está vindo das outras corretoras. Ou pessoas comprando pela MetaMask, né? Comprando direto na Pancake, se tiver. Ou mesmo, se falando, na corretora. Então você vê que nada tem disso. Quando chega 3 horas da manhã, que é listado na Binance efetivamente para as transações, você vê que ali está estabilizado já, que ela já deu o pico, está estabilizado, e às vezes no dia seguinte ela até cai. Então você vê que a Binance, dentro dela, ela não alavanca o volume. O volume vem bem antes dela. Por quê? Porque só o anúncio faz ter um grande movimento de compra. Tendo um grande movimento de compra, acaba que a moeda, né, dá uma decolada. E o que acontece? Quando muita gente faz essa compra, quando ela é listada na Binance, às vezes horas depois ou dias depois, ela começa a cair. Por quê? Porque todo mundo já fez a compra e aí vem o quê? A famosa venda. Todo mundo começa a vender a moeda e o que acontece? A moeda despenca, porque todo mundo já fez o lucro antes, né? Então isso é simples de saber. É só você ver quando a moeda é anunciada e depois ela está listada, quando ela começa a cair, quando você vê que é o movimento das moedas. E o holder, o que acontece? Ele a longo prazo não vai adiantar. Todo mundo vai comprar, comprar, comprar. Quanto mais número de holders tem, menor número de trades vai ter no mercado. Entendeu? Mais a moeda está parada. Se você está comprando, você está lá, amanhã você está com 2 milhões de holders. Legal. Quanto mais holders, mais esses holders compraram moeda e mais moedas estão paradas
com eles nas carteiras, tá? É como se fosse aquele negócio do cofrinho de moeda, que as pessoas pegavam as moedas, aí no Brasil já teve, né? As pessoas pegarem as moedas e começar a botar em cofrinho. O que acontecia? O mercado, as lojas, tinha falta de moeda para troco. Começaram a ter falta de moeda. O que tinha que fazer? O governo tinha que cunhar moedas, né? No caso seria imprimir, a gente fala cunhar, mas aqui, o termo certo seria imprimir, né? Imprimir não seria só nota, né? Mas a gente fala impressão de dinheiro, né? Seria imprimir novas moedas e isso causava o quê? Uma inflação. A moeda desvalorizava. Por quê? Porque a moeda está parada. Se a moeda não está em movimento, ela desvaloriza. Entendeu? Isso é uma coisa do mercado. Quem entende do mercado financeiro sabe disso. Se você para o dinheiro, você trava, você não valoriza. O mercado tem que estar em movimento. Entendeu? Então o trade é que faz isso. Ele que vai fazendo esse movimento de compra e venda. Só que você tendo um equilíbrio 50, 40, 50%, isso vai fazendo essa moeda ir subindo aos poucos, né? Vai subindo aos poucos, ao longo do tempo. E quem está guardando a moeda, que é o hold, ele está se aproveitando dessa situação. Legal. Mas isso daí é um equilíbrio. Quando você tem um número de holders grande, mas que você sabe que tem um grande número de traders fazendo esse trabalho, que eles também estão ganhando deles. Então, quando se impõe essa taxa de 10% para recompensa e para queima, você trava muito o número de trader, entendeu? Porque é uma taxa que, então, esse número de trader fica muito restrito a dentro das corretoras que negociam não ter essa taxa. Mas aí vem outros fatores, tipo assim, a maioria dessas taxas, elas estão nessas moedas que tem um grande supply. E moedas que tem um grande supply, assim, quadrilhões, trilhões, elas não conseguem ter variações grandes, entendeu? Elas não conseguem subir 10%, descer 15% como as moedas no valor menor. Então essas moedas também elas passam não a ser interessantes para o trader, entendeu? A não ser que seja aquela baleia, que ela compra hoje, subiu 50%, ela despeja. Para ela é diferente, ela vai esperar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, na hora que subir um pouquinho ela despeja, porque para ela o retorno de 50% é muito grande. Tá? Só essa explicação aí para a gente saber o que é trader e holder. Quem quer ser trader continua, quem quer ser holder pode continuar. Eu estou dizendo que isso não favorece muito a subida da moeda. Então, quando essa moeda estiver listada em várias corretoras maiores, tipo a Binance, Coinbase e outros, o Coin, por exemplo, isso pode facilitar o número de traders, entendeu? Então você tem que fazer isso. Essas listagens são boas para os traders trabalharem e tentarem sim fazer a moeda subir. Caso contrário, o holder não faz moeda subir. Ok? Um abraço aí, galera.